Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial, mas só se as vacinas não chegarem e o número de mortes por Covid continuar elevado. A ideia era anunciar o novo Bolsa Família em agosto, depois das 4 parcelas do auxílio emergencial. Mas aí o governo avaliou que o ritmo de vacinação está lento. Alguns estados, por exemplo, anunciam que a população adulta deve ser totalmente vacinada, ou grande parte dela, até outubro, novembro. Por isso, o governo federal tem avaliado estender o auxílio emergencial por um período menor, de 2 a 3 meses. Durante esses quase 15 meses de pandemia, você deve ter ouvido muitas notícias sobre como os estudantes mais pobres acabaram sendo prejudicados pelo ensino à distância porque não tinham computador, celular ou internet em casa. Agora você já se perguntou como as famílias desses alunos, que provavelmente são público-alvo do auxílio emergencial, fizeram para receber o benefício do governo, se o cadastro e o pagamento é feito por um aplicativo de celular? Pois é, muita gente simplesmente não recebeu. Quem traduziu em estatística essa realidade foram pesquisadores do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Eles concluíram que a exclusão digital deixou pelo menos 23% das pessoas das classes D e E, aquelas que vivem com até R$ 550 por mês, sem o auxílio. Ou seja, quase um quarto do público prioritário do auxílio emergencial não recebeu o dinheiro porque não tinha condições para pedir o benefício. E quando eu falo em condições, não é só um celular ou internet à disposição, ainda que essas sejam as razões mais citadas por aqueles que responderam à pesquisa da FGV. A falta de condição também passa pela falta de habilidade para manusear esses aparelhos e para baixar e acessar o aplicativo da Caixa. Uma das pessoas que quase ficou sem o auxílio por causa dessa exclusão digital é a Ana Cláudia, que só conseguiu o benefício depois que recorreu ao serviço social da cidade em que mora. Escuta só o relato dela. Eu me chamo Ana Cláudia, eu tenho 44 anos e trabalho com cachorro a domicílio. Pela primeira vez eu fui tentar pelo celular, como eu não tenho internet e o celular já era mais simples, aí não dá pra fazer. Foi meio complicado, que mais ou menos foi no meio de junho. Aí depois que a minha sobrinha tentou fazer e não conseguiu, eu fui no CRAS e fiz. Aí fiz o cadastro, tudo, e quando pra me consultar o auxílio, eu ligo no 111 pra ver que dia que cai. Neste episódio do Item Mais, eu converso com um dos pesquisadores que conduziu esse estudo, o Lauro Gonzalez. Ele é coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. Lauro, muito bom falar com você. Bem-vindo. Muito obrigado, um prazer falar com você. Bem, Lauro, vamos então detalhar essa pesquisa, como é que ela foi feita, como ela foi realizada, como que vocês conseguiram chegar a esses resultados que falamos há pouco. Nós fizemos várias pesquisas sobre o auxílio emergencial ao longo de 2020, com foco maior nos efeitos do auxílio sobre a renda das pessoas. Dessa vez, nós procuramos olhar um pouco para quem não recebeu o auxílio, ao invés de olhar para quem recebeu, e com foco exatamente na questão da exclusão digital. Nós fizemos isso a partir de dados que foram levantados pelo painel TIC Covid, que é uma pesquisa realizada pelo CETIC e que havia sido divulgada no ano passado, mas que continha algumas informações que, ao nosso ver, ainda não tinham sido devidamente utilizadas dentro de uma análise procurando avaliar quais foram as maiores dificuldades das pessoas para a obtenção do auxílio emergencial, e aí nós procuramos analisar especificamente, fazer um corte específico para essa questão das dificuldades impostas pela exclusão digital. Quando a gente fala em exclusão digital, Lauro, para quem está nos acompanhando, o que ela seria especificamente nesse estudo? É a falta de acesso à internet? É não ter um celular? É não saber manusear o aplicativo, por exemplo? Pois é, essa questão, de maneira mais ampla, nós estamos falando da possibilidade das pessoas usarem a internet de uma maneira positiva para o seu bem-estar. Existem várias definições, essa é uma que eu acho adequada, né? Agora, na prática, isso quer dizer muitas coisas, inclusive todas as que você mencionou, porque
não se trata apenas de acesso. Essa é uma questão importante. Na nossa pesquisa, por exemplo, o que era, as pessoas mencionaram, elas próprias, avaliando quais seriam os motivos ou obstáculos para a obtenção do auxílio emergencial. Mais precisamente, são pessoas que tentaram solicitar o auxílio emergencial, mas não conseguiram, aí elas procuram relatar por que elas não conseguiram, e na nossa pesquisa nós selecionamos exclusivamente as razões que são ligadas à exclusão digital. Então, vou te dar alguns exemplos. As pessoas mencionam a falta de acesso a um telefone celular, limitações na própria internet, por não saber baixar aplicativos no celular de maneira geral, por não haver espaço suficiente no celular para baixar aplicativos e por não conseguir usar especificamente o aplicativo da Caixa. Então, essas são as principais razões citadas pelas pessoas, né? E aí, o interessante é que esses motivos, eles são completamente diferentes para as classes mais altas e para as classes mais baixas. Esses obstáculos ou esses motivos são muito mais importantes, muito mais relevantes para as pessoas das classes mais baixas, que foram e continuam sendo o principal alvo de políticas de transferência de renda, em particular do auxílio emergencial. Pois é, exatamente esse o ponto. Quem é esse excluído? É aquele cidadão da classe mais baixa? Pois é, vou te dar alguns números aqui. Por exemplo, quando nós examinamos as pessoas que mencionaram como motivo para tentativa de solicitação, mas não obtenção do auxílio emergencial, de maneira geral, apenas 7% das pessoas mencionaram como razão a inexistência, a não ter um telefone celular, de maneira geral, 7%. Só que quando nós vamos especificamente para as classes D e E, as pessoas de menor renda, esse número que é 7% pula para 20%. Ou seja, é um problema 3 vezes maior nas classes mais baixas do que para a população em geral. Por exemplo, um outro caso muito interessante é que nos bairros nos quais vivem as pessoas de renda maior, tipicamente as conexões de internet são de qualidade mais alta. Então, de maneira geral, apenas 9% das pessoas mencionaram dificuldade, limitações na conexão como um problema. E esses 9% vira 22% quando nós falamos da população de renda maior. Então, nós temos problemas relacionados ao acesso do aparelho móvel, propriamente dito, e nós temos um problema muito grande também de limitação de conexão, de qualidade de conexão, problema que é muito maior e daí acaba constituindo um obstáculo relevante quando se pensa em digitalização, não é? Aliás, eu até queria dizer que um dos motivos da gente ter revisitado esses dados levantados lá no ano passado foi justamente a hipótese aqui do governo promover reformulações, por exemplo, no Bolsa Família, adotando digitalização e aplicativos como forma de melhorar o programa. Nós acreditamos que se esses obstáculos que nós estamos levantando aqui, discutindo, esses, por exemplo, que eu mencionei, se eles não forem levados em consideração, corre o risco de haver uma mudança para pior com a digitalização. Ou seja, você aumentar ainda mais a exclusão social. Você adotar uma solução que, na verdade, pode até reduzir custo de transação da execução do programa, mas que pode até excluir mais pessoas, né? Porque justamente esses obstáculos que não são os obstáculos que a baixa renda enfrenta, eles não são os mesmos obstáculos enfrentados pela população de maneira geral e muito menos pela população mais abastada. Por exemplo, ainda na questão de acesso, de conexão à internet, tem um problema da qualidade da conexão, que ela é muito pior na periferia e nos bairros nos quais a população de baixa renda vive, e tem a questão também do próprio preço de acesso. Os pacotes de dados, muitas vezes utilizados por a população de menor renda, são pacotes de dados caros e que são gastos muito rapidamente. E, portanto, num momento em que é necessário conexão, essa conexão pode não existir por conta do pacote de dados já ter acabado, né? Ou seja, Laura, uma série de dificuldades que todas elas em conjunto tornam um problema ainda pior. E aí a gente procura um socorro. E a gente viu, por exemplo, o papel de ONGs e outras entidades que prestaram atendimento à parte da população, essa parcela que não sabia nem como pedir o auxílio emergencial. Foi uma ajuda fundamental nesse processo? Esse cenário poderia ser ainda pior se não tivesse o auxílio dessas entidades, dessas organizações? Eu acredito que sim, e vou te dar até um número que ilustra a sua pergunta. As pessoas que mencionaram não ter conseguido baixar o aplicativo da Caixa necessário para a solicitação do auxílio emergencial,
emergencial, de maneira geral, esse número foi 10, 11%. Na baixa renda, esse número é quase 30%, 29%, quase 2,5 vezes maior. Então, a gente está falando de um número significativo. E sim, sem dúvida nenhuma, quando a inclusão digital, e aí a inclusão financeira também, já que a gente está falando de uma transferência de recursos, né, ela tem basicamente 3 dimensões. Não é só acesso, não basta o acesso, por exemplo, ao celular ou o acesso a uma conta bancária. É preciso usar, né? É preciso saber usar. Essa é a segunda dimensão, aliás. Acesso à primeira, uso é a segunda dimensão fundamental. Então, voltando à sua pergunta, o papel de atores como ONGs, as pessoas ligadas à assistência social, os chamados burocratas de nível de rua que lidam diretamente com este público no cotidiano, o papel dessas pessoas pode ser importante justamente nesse auxílio. A gente está falando de um público que tem uma dificuldade muito maior do que a média para lidar com a tecnologia. De novo, não adianta ter acesso à tecnologia se o uso da mesma ele é dificultado por uma série de razões. E aí, o grande guarda-chuva aqui desse problema são as habilidades, né? As habilidades para o uso da tecnologia, as habilidades que podem ser educacionais, cognitivas, etc. E que poderiam reduzir muito esse abismo, né, Lauro? Muito obrigada pela conversa. É o Lauro Gonzalez que conversou conosco aqui no Item Mais. Seja sempre bem-vindo aqui, Lauro. Microfones ligados para você. Muito obrigado. Um grande abraço. Na segunda parte desse episódio, eu falo com o Diogo Moisés. Ele é coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Diogo, prazer falar com você. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Carol, falar contigo e com os ouvintes aqui do podcast. Bem, Diogo, para a gente começar aqui a nossa conversa, vamos para um cenário mais macro. Quando a gente fala de internet do nosso país, estamos falando de qual cenário? Olha, Carol, talvez a gente pudesse, grosso modo, resumir em uma palavra o cenário de acesso à internet no Brasil, que é desigualdade, né? O acesso à internet hoje, ele de certa forma acompanha a desigualdade socioeconômica e geográfica que nós também encontramos em todo o país. Então hoje, embora o acesso cresça paulativamente, progressivamente, nós temos hoje os muito bem conectados, né, em geral das classes A e B, que têm acesso à internet fixa em casa, esse é um valor essencial, né? E à medida que você desce os degraus, vamos dizer assim, socioeconômicos, essa conectividade vai se reduzindo até um cenário de nenhuma forma de acesso que ainda, vamos dizer assim, é bastante perceptível, especialmente nas classes D e E. Tem esse recorte, Carol, entre as pessoas, que acho que é importante frisar novamente, entre as pessoas que têm acesso fixo em casa, né, o acesso ininterrupto, tem até um outro modelo de negócios por velocidade de tráfego e não por quantidade de bits trafegados, e você tem aqueles que só têm acesso à internet pelo celular, que foi onde a conectividade explodiu, mas em geral é uma conectividade muito limitada, baseada em franquias e pacotes de dados que são aqui no Brasil bastante caros se comparados com outras experiências internacionais. Então eu diria que o cenário é esse, cara, é um cenário onde o acesso cresce, mas cresce em forma de pirâmide, mantendo as desigualdades que nós temos de forma geral na sociedade brasileira. 2 pontos do que você traz pra gente nesse primeiro panorama, Diogo. Primeiro, o acesso cresce no Brasil. Esse crescimento, então, se dá nas classes mais altas? A conectividade, a entrada das pessoas, vamos dizer assim, nesse universo digital, ela tem crescido nas classes C, D e E, mas ela cresce especialmente por meio do ingresso das pessoas desse universo na telefonia móvel. A internet fixa, de certa forma, as classes A e B já estão conectadas há alguns anos, né? E ela veio, em anos anteriores, se expandindo também para a classe C. Mas nesse momento de estagnação econômica, de forte crise, de perda de renda, o que a gente tem assistido é também, infelizmente, nos últimos meses, aí os dados já são disponíveis, a gente tem assistido, inclusive, a uma regressão do acesso fixo, o que é dramático, né? Esse acesso fixo, isso, estamos todos que trabalhamos com isso bastante convencidos, é ele que permite um acesso pleno, tanto pelo modelo de negócios, né, que é ininterrupto, vamos dizer assim, né, quanto pela possibilidade de socialização, dessa conexão com outros membros da família. Então a conectividade cresce nas classes C, D e E, é possível que a gente assista agora a uma estagnação em função do quadro que a gente está vivendo, né?
mas cresce mais uma vez a partir de conexões que a gente chama de segunda classe, Carol. Aquela pessoa que não pode conectar a sua internet num computador de tela grande, fazer um uso pleno, de forma livre, vamos dizer assim, porque senão os dados contratados na franquia de acesso vão acabar rapidamente. Então tem tanto uma autocensura, né? As pessoas não consomem determinados conteúdos porque sabem que o seu pacote vai acabar, e também uma censura objetiva, vamos dizer assim, uma limitação de acesso. Quando as franquias acabam, o pacote de dados contratado é consumido e os usuários passam a só ter acesso a alguns poucos aplicativos que estão disponíveis naquilo que a gente chama de zero rating, ou seja, aplicativos que não são contabilizados na franquia. Outro ponto, você falou do preço da internet em comparação a outros países. Internet do Brasil é mais cara? Olha, ela é substancialmente mais cara do que a maioria dos países, né? Agora, ela é especialmente cara para os mais pobres. Esse é o drama da situação que nós vivemos, né? Quanto menor os pacotes contratados na internet móvel, maior é o preço por megabit, ou seja, aqueles que mais precisam fazer valer o seu dinheiro suado acabam pagando mais pela mesma quantidade de bits trafegados. Essas pesquisas que comparam, por exemplo, os planos pós-pagos, que vêm com pacotes maiores, com aqueles microplanos de pré-pagos, deixam esse cenário bastante evidente de que quem consome menos, quem tem menos condições, acaba pagando mais por megabit trafegado. Esse é um dos grandes problemas do modelo de negócios da telefonia móvel que nós temos hoje. Temos uma exclusão digital que reflete uma exclusão social. A pandemia entra como um elemento agravador dessa exclusão? Não tem a menor dúvida, Carol. Primeiro que boa parte das pessoas foram compelidas a mudarem a sua dinâmica de vida, né? Seja em relação à educação, seja em relação ao trabalho. E a pandemia, ela acabou por somar duas desigualdades, ou somar um conjunto de desigualdade que nós já temos no país com a desigualdade de acesso à internet. Então, sobrepostos, esses dois cenários criaram, vamos dizer assim, um ambiente de exclusão grave, que pode ser visto em diversas áreas, tanto em relação ao auxílio emergencial, como, por exemplo, também em relação à educação, onde os níveis de evasão no ano passado foram altíssimos, especialmente no ensino médio. Quando a gente fala em crise financeira, que você destacou aqui ao longo da nossa conversa, a gente pensa nos cortes que uma família tem que fazer. Internet está entre os primeiros cortes que uma família faz diante de uma crise financeira para fechar as contas do mês? Olha, essa é uma boa pergunta, Carol, porque veja que esse custo de telecomunicações é um custo que não existia na cesta de gastos básicos das famílias brasileiras. O que a gente tinha há mais ou menos 20 anos era um telefone fixo, né? Que, embora não tivesse universalizado, ele tinha um custo reduzido, uma assinatura básica bastante baixa e por aí vai. Com o decorrer dos anos, a expansão da internet e outros serviços, as famílias passaram a ter que lidar com a essencialidade desses novos serviços. Veja, hoje ficar sem internet não é trivial, né? É por isso que nós consideramos esse serviço um serviço essencial e que deveria, inclusive, administrativamente ser submetido a um regime, vamos dizer assim, de serviço público, como energia elétrica, água e saneamento básico, por exemplo. Então, hoje, as famílias têm dificuldades de fazer um corte nesse custo. O que nós temos assistido é famílias compelidas a desligar a internet fixa, né? E por isso nós tivemos uma redução, inclusive, da base de assinantes nos últimos anos, bem como, eventualmente, reduzir as contratações de pacotes de dados para telefonia móvel. Veja, se você somar hoje, no custo de uma família brasileira, internet fixa, você pega aí uma família com 4 pessoas, mais 4 contas de celulares, eventualmente telefonia fixa, eventualmente telefonia por assinatura. Hoje você tem um cenário onde o pacote de telecomunicações é um dos principais gastos das famílias brasileiras. Isso sem falar em eventuais novos serviços, né, que a gente chama aqui de over the top, como por exemplo serviços de streaming de música, serviços de vídeo, que acabaram também sendo incorporados à cesta de gastos, especialmente da classe média. Mas o que eu diria é que o serviço se tornou essencial, é visível, evidente para todo mundo, mas infelizmente, ainda assim, boa parte da população tem sido compelida ou a eliminar de vez alguns gastos, cortando certos serviços, ou a reduzir a intensidade de seu uso, especialmente na telefonia móvel. Então esse é o cenário difícil, a gente ousa dizer que dramático, Carol, que a gente está vivendo hoje. Diogo, esse episódio do Item Mais tem como foco o auxílio emergencial, como que essa exclusão digital acabou interferindo no pagamento do benefício. O que essa experiência digital com o auxílio
deixa de lição para o governo que pretende digitalizar outros programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. É sinal de que temos muito a avançar ainda? Não tem a menor dúvida, Carol. Desse tema do auxílio emergencial, aí se acumulam diferentes barreiras de acesso e vão se sobrepondo umas às outras, né? Você primeiro precisa de um aparelho para rodar o aplicativo, nem todos os telefones celulares rodam esse aplicativo. Você precisa de uma conexão minimamente estável para fazer a solicitação, ficar de olho nas respostas, né? Depois fazer a operação para transferência dos recursos, né? Então você de fato também precisa de uma conectividade minimamente estável para operar a solicitação e o recebimento do auxílio emergencial. E eu diria, a pandemia tornou a necessidade de universalização do acesso com equidade, esse é um valor importante que muitas vezes é deixado de lado, bastante visível. Então, infelizmente, nos últimos anos a gente tem vivido aí um deserto de políticas públicas ligadas à área de telecomunicações. Não há investimentos públicos, tampouco há investimentos privados robustos, etc. O que nós precisamos fazer, e me parece que é bastante evidente, é tomar essa tarefa, né, o Estado brasileiro tomar essa tarefa de conectar de fato aqueles que estão nas pontas onde o mercado privado sequer tem interesse de explorar, né? Veja que nós temos duas grandes barreiras para o acesso à internet. Uma é de infraestrutura, né? Locais pouco explorados comercialmente por terem em seu conjunto uma baixa renda, ou seja, as operadoras sequer levam seus cabos, né, a essas localidades, periferias, áreas rurais e áreas remotas. E também temos uma barreira de preço, quando o serviço está disponível e as pessoas não possuem recursos, por exemplo, para arcar com uma conta mensal de internet fixa. Então, a pandemia está nos dando várias lições em várias direções e certamente é uma dessas, né? Nós não podemos acreditar que a expansão da internet é inexorável e que vai atingir cedo ou tarde todos os brasileiros. Primeiro que não vai, né? Porque muitos brasileiros não têm condições de pagar uma conta. E em segundo, porque a dinâmica de mercado, por óbvio, faz com que as operadoras estendam seus cabos e fios e ofertem o serviço para aquela parcela da população que pode pagar. Isso é natural, faz parte da dinâmica empresarial e de mercado. Então o Estado, Carol, não tem a menor dúvida, ele precisa assumir essa tarefa, fazer investimentos onde precisam ser feitos e regular, muitas vezes, o preço, especialmente para essa parcela da população que é esquecida, tanto das políticas de comunicação, né, como de boa parte das políticas públicas implementadas aí por todos os entes federativos. Pelo que você nos conta, Diogo, pelas suas análises, essas barreiras que excluem as classes mais baixas da sociedade das ferramentas digitais, essas barreiras podem ser eliminadas por uma ação mais efetiva do próprio Estado? Não tem a menor dúvida. Veja que a gente tem aí fartas experiências internacionais que mostram que para conectar as parcelas ou que moram em regiões geograficamente distantes e remotas, ou aquela parcela da população que não possui renda, os estados nacionais fizeram altos investimentos e colheram grandes resultados. Veja que existem diversos cálculos sobre benefícios, né, de se conectar às pessoas desconectadas, benefícios não só socioeconômicos, humanos, vamos dizer assim, mas também para a economia dos países. O próprio Estados Unidos, que é um país muito mais conectado que o Brasil, mas também possui parcelas da população excluída, acabaram, por exemplo, de anunciar um investimento de 100 bilhões para garantir o acesso universal com um mínimo de equidade ali naquele país. Então, as experiências são fartas e todos os países que abraçaram a causa, entenderam que essa universalização não é inexorável, colheram frutos em todas as direções, na educação, em relação à dinâmica econômica, em relação a serviços de saúde, em relação à inclusão em serviços públicos e eventuais benefícios de seguridade social e por aí vai. Os benefícios são muitos. O que nós precisamos é entender o valor que uma conectividade equânime tem para as pessoas, a profundidade das mudanças que podem acontecer a partir de um novo cenário e encarar esse desafio de frente. Diogo Moisés, coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. Mais uma vez, Diogo, muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço e um grande abraço. Antes de encerrar esse episódio, quero deixar registrado que a nossa produção entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para perguntar sobre os dados da pesquisa da FGV e sobre as medidas pensadas para aqueles que não têm acesso à internet.
A Caixa nos informou que respondeu a esse problema prestando ajuda presencial em suas agências, lotéricas e outros pontos de atendimento, além de disponibilizar um atendimento pelo telefone, no número 111. Também disse que, abre aspas, todo o planejamento estratégico da Caixa para o pagamento do auxílio emergencial foi pensado para atender os menos favorecidos, fecha aspas. O Item Mais de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã. Até a próxima!